Abra sua Bíblia em 2 Pedro, por gentileza. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 11. Fica lá no finalzinho da sua Bíblia. É um livro pequenininho. É depois de 1 Pedro, se você está com dificuldade de achar. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 11. Eu sei que são bastante versículos, mas eu sei que vocês amam muito a Bíblia. O pessoal que está aqui desse lado aqui. Vocês amam muito a Bíblia, amém? Quem está nos 100 dias da palavra firme? Uhul! Quem está atrasado? Vamos que dá tempo. 2 Pedro, capítulo 1, 3 a 11. A palavra de Deus diz assim: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ou seja, dessas coisas que foram concedidas a nós, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, repete, todos os seus esforços. Não, todos os seus esforços. Acrescentem à fé de vocês a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus pecados antigos. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você puder fechar seus olhos mais uma vez, Pai, nós amamos a sua palavra, ela é poderosa, Senhor, para transformar a nossa vida, mas também é a tua palavra, Senhor, ou seja, nós amamos a tudo que sai da sua boca, Pai. Nós te agradecemos porque hoje, Senhor, o Senhor tem nos trazido a essa casa, Pai, a tua família espiritual e muitos outros que ouvirão talvez essa mensagem, Pai, que a semente incorruptível da sua palavra, ela não produza nem 30 apenas ou 60, mas que ela encontre uma terra tão fértil, que ela vá tão profundo, Senhor, e que ela produza 100 por 1, a capacidade máxima, para que nós possamos te conhecer de uma maneira que não te conhecíamos, para que nós possamos te representar de uma maneira que ainda não fizemos, ó Pai, para que tu sejas tudo em todos, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo abra os olhos do entendimento de cada um que está aqui, o coração de cada um que vai ouvir, Pai, para que nós possamos realmente sermos transformados em nome de Jesus. Amém. Queridos, sábado passado nós falamos sobre as coisas que nós devemos nos desfazer para caminhar uma jornada sem peso desnecessário, né? O título da mensagem foi Aliviando a Bagagem. E nós falamos sobre 3 coisas que nós carregamos às vezes na nossa vida como pesos desnecessários, que fazem com que a gente desanime ou se canse na caminhada cristã. Eu havia falado e sempre repito que a caminhada cristã, ela é uma jornada, que ela tem um início, né? Ela tem um processo e ela tem uma chegada de final. Mas a jornada, o processo da jornada é tão importante quanto a chegada. Porque no processo da jornada da caminhada cristã, que nós somos transformados. Ou seja, o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que isso quer dizer? Quer dizer que espiritualmente nenhum de nós poderia estar mais preparado ou mais forte no espírito, no nosso espírito, ou mais amadurecido espiritualmente do que já somos. Eu sei que nós temos às vezes essa expressão de amadurecer espiritualmente.
espiritualmente. Mas quando a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é que nós já estamos, espiritualmente falando, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O nosso espírito, ele está pronto, mas a carne, a nossa alma, ela é fraca, ela tá enfraquecida por causa do pecado original que habita em nós. E é por isso que nos processos de santificação, que nós estamos, nós primeiro, na cruz, o pastor Luciano tem um livro maravilhoso chamado Impacto da Santidade, que você vai entender muito melhor o que eu estou dizendo, que na cruz, Cristo nos livra da condenação do pecado. Ou seja, o pecado que antes nos condenava, agora não condena mais. Glória a Deus por isso. Mas no processo de santificação do Espírito vindo sobre nós, como um penhor da herança do Senhor, a garantia de que nós somos filhos dele, o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus, que somos filhos de Deus, esse processo, essa jornada, essa caminhada cristã, nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos sendo santificados, é quando nesse processo nós somos libertos do poder do pecado. Agora a gente pode dizer não, pelo Espírito que habita em nós, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Mas no final de todas as coisas, quando vier Cristo na sua glória e nosso corpo ser transformado, uns ressuscitarem, outros terem o corpo transformados, todos teremos corpo transformados, um no seu lugar, depois o outro. A Bíblia diz que nós seremos libertos da presença do pecado. Então não haverá mais nada que nos impede a termos a consciência, O conheceremos como somos conhecidos, a imagem e semelhança do Senhor, na plenitude da sua virtude e do seu caráter. Você está comigo, amém? Significa que nesse processo de caminhada nós falamos sobre pesos desnecessários que carregamos. Mas essa noite eu gostaria de falar sobre aquilo que nós deveríamos de fato carregar. Porque muitas vezes estamos carregando coisas que não são tão necessárias, ou melhor, elas não são nada necessárias, mas elas ocupam muitas vezes importância na nossa vida e lugar de coisas que realmente são essenciais necessárias. Nós lemos aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, do 3 ao 11, que ele vai dizer que Deus, pelo divino poder dele, já nos concedeu, já nos presenteou tudo o que nós precisamos para viver uma vida de piedade, uma vida em amor, uma vida de plenitude. Eu gosto de falar que, como filhos de Deus, agora não temos mais carências e ausências espiritualmente falando. Nós sentimos, às vezes, carências e ausências. Por isso é o processo da santificação progressiva. Nós estamos aprendendo quem de fato somos, a nossa identidade, à medida que nós conhecemos quem é o nosso Pai. Nós cantamos isso. Abba, seu amor nunca falha, o Senhor sempre me abraça. A gente precisa caminhar com essa certeza. E é por isso que essa caminhada, essa jornada é com o Senhor, é caminhando com Deus. Como os discípulos, em Lucas no capítulo 24, na caminhada com Jesus até o caminho de Emaús, eles estão caminhando, eles estão aprendendo de quem é o Senhor, eles estão descobrindo de fato quem é Deus, o que é o Senhor e como eles deveriam viver. E o apóstolo Pedro vai nos dizer que existe uma prática progressiva da graça. Eu gosto dessa frase. É um subtítulo que tem às vezes em algumas bíblias, na minha está escrito a prática progressiva da graça. Porque mesmo que o autor, que é o apóstolo Pedro, diz que Deus já concedeu tudo o que nós precisamos para viver uma vida de piedade, ele continua dizendo que agora que nos concedeu tudo o que precisamos, nós precisamos crescer, avançar, amadurecer, nisso que carregamos, nessas particularidades, nessa identidade de que Deus já nos deu, nós precisamos fazer com que isso cresça. E ele traz uma lista. E a primeira coisa que ele fala, olha, a fé que vocês receberam, que é essa fé que todos nós recebemos, como Jesus disse, que é como uma semente de mostarda, que ela tem o potencial de crescer. Ele diz, olha, acrescentem a essa fé, ou associem a fé que vocês têm. E o que é a fé? A fé é a coisa mais importante que a gente precisa carregar nessa jornada. A gente falou sobre coisas que não devemos carregar, mas uma coisa que sim devemos carregar é a fé. E é por isso que o título dessa mensagem é Avançando sem Retroceder. Nós somos esvaziados na medida que nós somos cheios dele. Nós somos esvaziados, ou seja, nós não simplesmente deixamos aquelas coisas que nós falamos sábado passado para trás, mas nós agora aprendemos do Senhor, recebemos da sua identidade, do seu caráter, da sua virtude. E a fé é o que nós devemos guardar. É por isso que o apóstolo Paulo fala, quando ele está terminando uma das suas últimas cartas, ele fala, eu combati um bom combate, eu terminei a carreira, a jornada e guardei a
Fé, ele disse, eu protegi a fé, eu não deixei que a fé naufragasse, eu não deixei que ela se perdesse, eu não desanimei, eu não me cansei na jornada, eu guardei a fé. E é por isso que a mochilinha que leva a fé é bem menor do que aquela que eu estava carregando. Ó. Ela é bem mais leve, porque a fé não traz peso, meus amados, meus amigos. Nem parece que eu estou com alguma coisa, mas isso é tão importante e é o que eu preciso guardar, é o que eu preciso proteger. Mas o apóstolo Pedro vai dizer que embora tenhamos essa fé que faz com que nós somos conduzidos até ao Senhor novamente, a gente precisa acrescentar, associar virtudes que o Senhor já nos deu, fazer com que essas virtudes cresçam e tomem forma e sejam o que nós carregamos e que nos ajuda na jornada. A gente precisa entender que o desejo de Deus é comunhão total. E o desejo de Deus dessa comunhão total faz com que, o apóstolo Pedro fala, ele nos deu tudo isso, a fé e o que a gente vai falar em sequência, para que nós sejamos coparticipantes da sua natureza divina. Ou seja, tudo que Deus é em nós. Participantes juntamente à natureza divina. Por que Deus gostaria que a natureza divina dele habitasse em nós? Por que Deus gostaria que a natureza divina dele fosse expressa em nós? Porque só há comunhão onde há concordância. Jesus fala, poderão andar dois juntos se não estiverem de comum acordo. Significa que na concordância da virtude do caráter de quem Deus é, cada vez que eu avanço na minha jornada e vou crescendo e recebendo mais de Deus, eu vou deixando para trás tudo que não é dele. E aí parece, ou melhor, eu tenho a certeza de que cada vez mais eu confirmo a vocação que eu fui chamado de ser um filho de Deus. É evidência de que eu fui salvo, transformado. E aí ele vai dizer que a primeira coisa que é associada, a gente vai perceber que essa prática progressiva da graça, esse acréscimo à fé, acrescentar a fé, associar a fé, é como se fosse uma escada. Você não pode receber, você não pode acrescentar a próxima coisa se você primeiro não teve a anterior. A gente vai entender isso mais para frente. Vocês estão comigo ainda, amém? Ele fala primeiro, diz assim, ó, acrescentem à fé de vocês virtude. Eu queria que a gente começasse esse exemplo trazendo virtude. Cadê virtude? Aí, ali eu já vi. Valeu, meu amigo. Você me ajuda? Podemos amarrar isso. Virtude. Ó, escreveram para nós aqui, ó. Essas coisas a gente percebe que não só não trazem peso, como elas vão agir. Obrigado, JP. Elas vão aliviar. Ó, ficou lá no alto. Virtude. O que seria virtude? No hebraico, virtude, no grego, virtude. O que é que vocês estão rindo, gente? Ninguém vai prestar atenção na minha mensagem? Parece up? Hã? Um padre? Ah, o padre do balão. Não, relaxa, galera. Não vou sumir, não. Vocês prometem que vão prestar atenção em mim? Senão eu vou estourar os balões. Virtude, do grego, arete. Não sei se é essa a pronúncia certa, me perdoem os teólogos. Significa uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação. Virtude, bondade moral, qualquer excelência moral particular como modéstia, pureza. Parece que virtude é algo tão abstrato, ou melhor, parece que virtude é muito mais do que uma coisa só. Porque pensar, sentir, agir, uma excelência moral no meu pensamento, uma excelência moral no meu agir, uma excelência moral no meu sentir, parecem coisas diferentes. E se a gente traduzisse virtude como o caráter de Cristo? Ele está dizendo que quando a gente associa a nossa fé à pessoa de Cristo, o caráter de Cristo, é o que vai fazer com que essa escada cada vez mais ela possa crescer. O caráter de Cristo, o coração de Cristo, a virtude de Cristo, eu gosto de falar muito sobre isso, é o que vai fazer com que a gente cresça na caminhada cristã e faça com que nossa fé cada vez ela fique mais fortalecida, mais frutífera. Ele fala que as pessoas que ignoram isso, em 2 Pedro, são como aqueles que, quem ignora essas coisas, quem não ignora essas coisas, não fica infrutífero e nem inerte, ou seja, parado. Ele está dizendo que quem pratica essas coisas está avançando. Então, eu queria ler alguns versículos que falam sobre virtude, para a gente poder entender melhor. Filipenses 4:8,
O apóstolo Paulo escreve: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, ou seja, todas essas coisas estão dentro da virtude. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco, o Deus da paz será convosco. 1 Pedro 2,9, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Virtude é o caráter de Deus, é o coração de Deus. Se a gente pudesse trazer uma melhor uma interpretação do que seria virtude, excelência moral, bondade, tudo isso, é como eu disse, o caráter de Cristo. O caráter de Cristo, na nossa fé inicial, é o que vai fazer com que a gente cresça. Ou seja, não é possível alguém dizer que tem fé, mas ele não começa a viver a vida de Cristo. O apóstolo João escreve numa de suas cartas dizendo: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Ou seja, da mesma maneira que não do mesmo jeito que Jesus andou. Da mesma maneira é com o mesmo coração, com o mesmo pensamento, com as mesmas virtudes. Eu queria só destacar uma aqui, de todas as virtudes que há em Cristo, da pessoa de Cristo, para que a gente possa entender como isso é importante para o crescimento dessa prática progressiva da graça. Estão comigo ainda? Então, a primeira virtude, a virtude que eu gostaria de ressaltar de Cristo, que nós precisamos associar e acrescentar à nossa fé, é a humildade. Jesus, quando ele faz o convite, que nós falamos sábado passado, ele diz: todos que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus está evidenciando, ele está denunciando que uma das suas virtudes, o coração de Jesus, como ele pensa, como ele age, como ele sente, é na base da humildade. E eu vou dizer para você algo, é muito interessante, porque quando a gente começa a estudar essa prática progressiva da graça, a gente vai perceber que essa virtude de Cristo, se ela não existe, se ela não está crescendo, não está acrescentando na fé de um filho de Deus, quando ele passa para o próximo estágio, que é, por exemplo, o conhecimento, a gente percebe que essas pessoas começam a perder o coração. Se você adquire o conhecimento, que é o segundo passo, antes de adquirir a virtude de Cristo, que nós estamos falando, por exemplo, que é a humildade, a Bíblia vai dizer que o saber ensoberbece. O apóstolo vai dizer, numa das suas cartas vai dizer: há alguém que tem conhecimento entre vocês, sabedoria, inteligência, que demonstre isso pelo condigno proceder, com humildade. Ele está dizendo que só é válido o conhecimento de alguém se ele tem humildade de coração. E sabe, deixa eu te falar um negócio, é uma parada muito estranha o que a gente vive hoje, porque parece que conhecimento sem humildade é quase que uma virtude maior do que humildade. Entendeu? O cara, ele se orgulha do que ele sabe. A gente pode ver isso em outro aspecto. Por exemplo, alguém que acaba de aceitar Jesus e se converter. Alguém que acaba de vir até o caminho de Cristo. E ele recebe a fé. Né? Agora ele tem a fé salvífica, o começo da jornada dele, para ele guardar e acrescentar. Só que ele não quer viver a virtude da humildade. Ele acha que ele sabe tudo. Não, isso eu já sei. Não, mas eu não te perguntei porque eu já sei a resposta. Não, mas eu acho que eu não preciso de ajuda. Muito obrigado, eu estou bem aqui. Não, fica tranquilo. Está tudo certo. Você vai perceber que a maior característica de uma pessoa desigrejada, ou seja, eu sou filho de Deus, eu sou cristão, eu sou crente, mas eu não vou à igreja. Por quê? Porque a igreja é podre. Eu fico olhando e eu procuro humildade nessa pessoa, falando: você que é bom, então. Não é não? A gente pode ir mais profundo, a gente pode... E aí, você gostou dessa célula? Não gostei muito dessa célula, não, por quê? Porque o líder de célula parece que não manja muito, não tem tanto conhecimento, assim, eu preciso de alguém, assim, não tem um líder de célula que seja formado em teologia.
Eu lembro que no discipulado que eu fui aprendendo, depois de um ano já sendo discipulado por esse pastor, a gente sentava junto, eu fazia perguntas, eu abria meu coração, eu pedia ajuda, eu falava sobre a minha vida no casamento, minha vida pessoal, ministério, tudo. Eu lembro que depois de um ano eu perguntei, falei, pastor, mas sim, quando é que a gente vai começar o discipulado? Ele olhou para mim e falou, mas o que é discipulado? Eu falei, você vai abrir a Bíblia, você vai me ensinar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele falou, você tem uma Bíblia em casa? Eu falei, tenho. Ele falou, e leia. Significa que o meu coração, e assim, qual é a maior característica de alguém que tem humildade? Uma das características de alguém que tem humildade, eu digo que é um coração ensinável. Um coração ensinável. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele faz força contrária a quem é soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Gente, como é maravilhoso receber graça de Deus. Eu quero graça de Deus. Humildade não é uma vitimização ou uma inferiorização. Eu gosto de uma definição que diz que humildade não é pensar menos de si, humildade é pensar menos em si. Se o que você faz, ou por que você faz, não termina em você na equação, você está começando a entender o coração de Cristo, porque esse era o coração de Cristo. O coração de Cristo não era algo que terminava nele, não era por causa dele, não era para ele. É impressionante que 99,9999% das vezes que a gente tem que resolver alguma treta, as pessoas usam, eu fico contando na minha cabeça. Eu não me senti assim, não é porque eu não não sou bem aceito, é porque eu não me ouviram, é porque eu não fui bem entendido, é porque eu não mereço, é porque eu não sou qualquer pessoa, é porque e eu fico pensando, cara, quantas vezes essa pessoa disse eu? Você está muito cego pelo eu, amigo. Irmão, fala mais nós. Jesus seria Jesus seria o único que poderia ter ensinado a oração dizendo, quando vocês forem orar, vocês oram assim, Pai de Jesus. Pai de Jesus, a gente está falando contigo que você é pai dele. Não, ele falou assim, vou ensinar para vocês, Pai nosso. Jesus está falando, esse Pai que é meu, eu quero que seja de todos vocês. Vou ensinar vocês qual é o coração dele. Por que Jesus não se sentiu humilhado? Porque ele não se sentiu rejeitado. Porque você não consegue humilhar alguém que já vive num coração humilde. Você não consegue tentar diminuir alguém que já no seu coração não tem esse ego inflado. Tem um livro que eu gosto muito, super recomendo, que é Ego Transformado, do Tim Keller. Esse livro é uma pedrada na cabeça. Mas vamos continuar porque tem bastante coisa. Gente, depois de humildade, que eu quis trazer como um coração ensinável, como uma conduta humilde, como realmente você pensar menos em si e começar a olhar ao seu redor e descobrir que existe mais coisa além de você. O Evangelho vem para isso, para abrir os nossos olhos, entender que só existe propósito na vida quando a gente está vivendo por causa de algo maior que nós mesmos. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele está terminando, ele fala, não tenho minha vida preciosa para mim mesmo. Ele está dizendo, eu aprendi com Cristo que eu não sou o umbigo do mundo, de que eu preciso me esvaziar de mim para que o Senhor me encha. Isso tem que começar com a virtude de humildade. Depois, conhecimento. Romanos 15, 14, ele diz, estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento. Depois da virtude, o conhecimento. Pode. E o que é conhecimento? Conhecimento é realmente o intelecto das coisas de Deus. É você se aplicar em crescer no conhecimento. Obrigado, meu amigo. Quer baixar mais esse? Pode baixar. A Bíblia vai nos dizer que mesmo que o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu 80% do Novo Testamento, na sua última carta, escreve a Timóteo dizendo, meu filho Timóteo, quando você vier ter comigo depressa, traz os meus livros. Obrigado, mano. Como é que pode? Paulo, você está terminando, você já viajou, você já fez um monte de coisa para o Senhor, você está pedindo seus livros no final da sua vida. Ele fala, porque ninguém sabe muito que não pode aprender.
Gente, deixa eu falar um negócio, se nós lêssemos a Bíblia, mas lêssemos de verdade a palavra de Deus, a gente evitaria tantos problemas. Quando alguém está passando por alguma coisa, na minha cabeça fica passando versículo. Quando eu vejo alguma coisa, na minha cabeça fica passando versículo. Quando eu fico pensando, o que eu faço nesse momento? Na minha cabeça fica passando versículo. A palavra de Deus é o conhecimento que traz verdade e luz no nosso coração. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a sua palavra. O conhecimento das coisas de Deus. O quanto a gente tem se alimentado, é isso que vai fazer nossa fé cada vez mais crescer. Gente, a caminhada ia ser tão mais leve se a gente adquirisse virtude, um coração ensinável e conhecimento. Eu lembro que, antes de saber isso aqui, eu vivia a minha vida daquele jeito. Eu sei, não, eu faço, eu consigo. Não, pode deixar, na caminhada cristã. E de fato, eu adquiri conhecimento antes da virtude, e eu sei como isso foi horrível. Eu deixei pessoas para trás, eu fui duro com algumas pessoas, eu ficava medindo as outras pessoas, eu ficava sendo fiscal de palavra, de louvor, de teologia, um chato. Na rede social eu entrava para debater, chato, meio que perder tempo, cara. E aí eu lembro que eu estava nessa igreja, eu queria ser discipulado por esse pastor, mas eu não admirava tanto os irmãos da igreja. Falava, o pastor é massa, mas os irmãos da igreja, os líderes que estão com ele são bem fracos. Eu não entendia que coração de filho não é seletivo, ou você tem ou você não tem. Ah não, eu tenho coração de filho para com esse, mas para com esse não. Não, ou você tem ou você não tem, meu amigo. Não tem outra conversa. Quem é que está responsável pelo... Eu já falo isso várias vezes. Quem é que está responsável por não sei aonde? É ele. É ele que eu vou me submeter. Não, mas ele se converteu há 2 anos. Não interessa. A unção respeita a escolha, não a capacidade. Quem está comigo? Aí, eu lembro que tinha uns cursos na igreja para fazer. Identidade, propósito, né? Uns cursos lá. Como nossa escola bíblica aqui, mas um pouco diferente. Um pouco mais sobre o caráter de Cristo mesmo, não tão teológico. Eu lembro que, cara, a gente já estava 1 ano e pouco na igreja e eu não tinha feito os cursos ainda. Eu lembro que a esposa do pastor, sentada na sala, falou, mas se escuta, Rafa, eu não vejo você nos cursos da igreja. E eu não falei para ela, obviamente, porque a gente se esconde, a gente não é verdadeiro, a gente vive em solidão porque tem medo da rejeição, lembra disso? Minha esposa sabia. A verdade é, eu falei para ela assim, é o curso mesmo, né? Tem que me inscrever lá. Mas minha esposa sabia que eu não queria fazer o curso, porque eu sabia que os irmãos que estavam dando o curso tinham menos conhecimento bíblico do que eu. E aí essa pastora olhou para mim e falou assim, você não sabe esses cursos? Tá. Eu acho que você é cheio de si mesmo. Eu acho que você acha que você sabe tudo, eu acho que você acha que está pronto para tudo e que ninguém é bom o suficiente para você aprender nada. Você faz isso com ele, apontou para o marido dela, o pastor. Mas isso não fala sobre um coração de filho. Isso não fala sobre um coração humilde. Meu amigo, depois dessa pedrada, no outro domingo eu estava lá. A minha esposa disse que eu estava irreconhecível. Eu sentei e eu estava fazendo igual eu fiz na pregação passada. A minha mãe veio me corrigir. Filho, não foi Jacó que fugiu da mulher de Potifar, foi José. E eu respondi para minha mãe com mansidão e humildade. Obrigado, mãe, é verdade, você tem razão. Eu queria ter respondido, é óbvio que eu sei, mãe, mas é porque na hora eu errei, né? Mas é que sábado passado eu falei que Jacó... Quem notou que eu falei errado? Levanta a mão. Aí, ninguém me corrigiu. Podia ter dito, não, obrigado vocês sentando aqui na frente, muito obrigado. E aí eu lembro que eu estava lá sentado na primeira fileira e o professor estava falando, eu não lembro o que, mas a minha esposa sabia, ela estava do lado. E aí ele falou uma parada tipo isso. Não, porque Salomão, que foi pai de Davi, e não sei o que lá. E eu escrevi no caderno, Salomão, pai de Davi. E a minha esposa me olhava assim, será que ele vai levantar a mão e vai corrigir o professor? Não vou. Eu escrevia tudo que falava. Você fala, Rafa, mas isso é o quê? Eu não estou dizendo que você precisa, que para você engolir tudo que você aprende. Mas o meu coração precisava disso. Eu precisava engolir o meu ego, eu precisava engolir o conhecimento, porque eu tinha pulado a virtude. E aí, meu amigo, eu entendi que eu precisava fazer isso. E aí, de repente, ele terminava, ele falava assim, alguém tem algum comentário? Aí ele fazia alguma pergunta. Ele falava, quem sabe a resposta dessa pergunta? E minha mulher me olhava. E eu aqui, ó. Para mim foi uma escola. Mas adquirir conhecimento é importante, mas você não pode esquecer da virtude.
A gente não deveria viver com eu acho. Ah, eu acho, eu penso. Não, a nossa resposta tem que ser, está escrito. Jesus venceu a tentação com a palavra, amém? Eu vou falar porque foi muito bom, eu gostei demais. Se o diabo tentou enganar Jesus, imagina você que é tonto. É muito bom isso, cara. Satanás tentou enganar Jesus e ele venceu com a palavra. Como é que a gente acha que vai conseguir vencer a enganação de Satanás se não for através da palavra de Deus? Gente, conhecimento. Tem escola bíblica aqui para isso, tem livros que você pode ler. Imagina, na época de Jesus, os discípulos não tinham livro para ler, eles não tinham nem a Bíblia para ler na época de Jesus. Era tudo que eles ouviam falar os rabinos. A gente tem assim um privilégio, meu amigo. Vamos lá, domínio próprio. Domínio próprio, autocontrole. Alguém que domina seus desejos e paixões. Gente, virtude, caráter de Cristo, coração, bondade, excelência moral, conhecimento, vai fazer com que eu cresça em entendimento. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu entendo qual é a vontade dele. Domínio próprio. Domínio próprio fala sobre um autocontrole. Se alguém tem conhecimento e aí depois não adquire domínio próprio, ele faz o quê? Ele não sabe quando falar. Porque o como falar é a virtude da humildade, mas o quando falar é o bom senso. Eu também tinha muito problema com quando falar, meu Deus do céu. Às vezes tem ainda, né? Meu pastor Marcelo Neves me ajuda muito. Ele só bate na minha perna assim, minha esposa também bate, calma, agora não, depois. Duvido que alguém me traz o domínio próprio. Aê, valeu. Você estava procurando? Não? Domínio próprio. Zoeira, não tá não. Gente, domínio próprio. O que é? Tu quer cortar? Obrigado, mano. Perfeccionista. A fé, você acrescenta virtude, ao virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio. Domínio próprio fala sobre alguém que vive em sobriedade. Em Tito, quando o apóstolo Paulo está escrevendo a Tito, ele fala no capítulo 2, no versículo 11, ele está dizendo, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Olha, a graça de Deus, ela não vem só salvar, ela vem nos educar, para fazer com que a gente cresça, acrescente a nossa fé, educando-nos para que, renegadas as paixões do mundo, vivamos no presente século de maneira justa, sóbria e piedosamente. Sobriedade fala sobre alguém que tem consciência do que está fazendo. Quando alguém fala, eu nunca esqueço, quando alguém fala, você me tira do... Aquele fulano de tal me tira do sério, você me tira do sério. Sabe o que você está dizendo? Você está dizendo, olha, eu tenho alguns botões que você consegue apertar e controlar minha vida. Essa pessoa me tira do sério. Eu tenho alguns botões que algumas pessoas apertam e me tiram do sério. Domínio próprio. Domínio próprio no como você se porta, como você fala, mas também em outras áreas. É por isso que a gente tem falado muito sobre as disciplinas espirituais, com exemplo ao jejum. O jejum é uma ótima ferramenta para você exercer domínio próprio, porque é um dos seus instintos mais básicos de sobrevivência e alimentação. Quando chega alguma pessoa com problema na área sexual, por exemplo, pornografia, ou abrasamento no namoro, ou qualquer outro tipo de coisa que haja no problema sexual, e fala-me assim, eu já tentei de tudo. Eu pergunto, e jejuar? Jejuar, de Coca-Cola já fiz. Não, você não está entendendo, cara. Se você fizer um jejum, eu desafio você. Pastor Marcelo Neves, que já fez 40, ele é elô só na água, vão dizer com mais propriedade do que eu. Se você fizer um jejum, mais de 3 dias, 4 dias na água, você vai perceber que no quinto, no sexto, quem é casado, você não tem apetite sexual nenhum. Você não tem desejos sexuais, é impressionante. Um dos maiores testemunhos que eu ouvi do pastor Luciano, que ele falou sobre o jejum, é que ele percebeu que quando ele jejuava, ele percebia de como ele era um animal. Porque o animal, ele não tem sobriedade, ele vive por instinto. Você está entendendo? E nós temos essa natureza pecaminosa. Então, o exemplo do jejum é uma ótima ferramenta para você entender o que é domínio próprio. Domínio próprio, autogoverno.
Eu tenho desejo, eu tenho sentimento, eu tenho até um pensamento. Mas como diz a Bíblia, eu vou trazer o meu pensamento cativo à obediência a Cristo. Te agrada, Jesus? E Jesus fala, não, filho, não me agrada porque isso não te faz bem. Então pronto, mesmo que eu deseje, mesmo que eu goste, mesmo que eu queira, domínio próprio. Sobriedade. Aí você fala, poxa, Rafa, mas se a gente tivesse isso, nossa, nós já estava flutuando. Pois é, por isso que o apóstolo Pedro falou que a gente precisa fazer com que a nossa fé se fortaleça e cresça. Com virtude, com a virtude o conhecimento, com conhecimento o domínio próprio. E depois o domínio próprio, meus amados, a sobriedade, só para a gente ler um versículo, 2 Pedro 5,5. 2 Timóteo, 5,5. Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas. Tenha autocontrole, tenha domínio próprio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Ele está dizendo, olha, não é só a virtude, o caráter de Cristo e a humildade, você precisa também fazer com que isso seja acrescentado à sua fé, seja acrescentado a virtude, o caráter e o coração de Cristo com o conhecimento também o domínio próprio. Você precisa se autogovernar, porque o domínio próprio é o resultado de que aquilo que você entendeu gerou transformação no seu coração. Eu sei qual é a vontade de Deus. Irmão, por que ninguém pega o carro na sua sanidade, estando mentalmente são, que ninguém pega o seu carro e fala, eu vou pegar e vou bater nesse poste a 120 por hora para ver o que dá. Ninguém faz isso. Mas sabe por que as pessoas que estão embriagadas fazem isso? Porque elas não têm autocontrole, elas não têm domínio próprio, elas não têm cálculo das coisas. É por isso que a gente precisa entender que o apóstolo Paulo fala, olha, tu ser sóbrio em todas as coisas e suporta as aflições, é o próximo degrau. O próximo degrau é perseverança. E a perseverança fala sobre a capacidade de suportar, você está comigo? Perseverança na caminhada cristã, obrigado, Manão, é sinônimo de paciência. E a gente tem uma palavra sobre isso, se eu não me engano, eu ministrei essa palavra faz alguns anos. O Deus de toda esperança, se eu não me engano. E eu falo a respeito disso. Quando você vai para o hospital, obrigado, mano. Quando você vai para o hospital, eles te chamam do quê? Do quê? Quando você vai para o hospital, eles te chamam de paciência. Porque paciência ou perseverança, que são sinônimos, paciência é permanecer apesar da dor. É permanecer, apesar que está doendo. Ninguém chega no hospital e fala, meu amigo, está demorando demais essa fila aqui, estou indo para casa, valeu? Aí o cara vai falar, irmão, a dor é sua, cara. Quem realmente está com dor, ele vai ser paciente. Ele vai falar, eu preciso muito de ajuda, eu vou ficar aqui, vai chegar minha hora. E quando chega a hora, ele vai lá no médico, e o médico fala, olha, você vai precisar ficar aqui um tempo. Não, mas eu não posso ficar aqui um tempo, nossa, tenho compromisso. Fala, amigo, você vai ter que ser um paciente. Você vai ter que esperar, perseverar, para que tudo vá bem o que você precisa. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5 diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha, por que será que para associar e acrescentar a minha fé, eu preciso de virtude, que é o coração e o caráter de Cristo, do conhecimento, do domínio próprio e agora a perseverança? Porque eu só vou ter perseverança na caminhada quando eu passo por... Vou ler de novo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Lembra que eu falei para você? Poxa, mas não me mostraram as letras miúdas do contrato. Meu amigo, Jesus não é a melhor opção de vida, é a única. Então fica tranquilo que quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente avança, não é que a gente sofre mais. Alguém me perguntou, Rafa, mas a gente sofre mais? Não, a gente suporta mais.
Para outras pessoas olham e falam assim, nossa, ô pastor Luciano, você não está sofrendo, cara, fazendo 3 jejuns de 40 dias, agora vai entrar 3 jejuns de 40 dias num ano só? Eu falo, não, porque eu estou crescendo, isso está produzindo algo em mim, eu estou alimentando a minha fé. Perseverança, paciência. A palavra de Deus diz sobre os heróis da fé que eles herdaram as promessas, não só pela fé, mas pela perseverança, pela paciência. Como a gente desiste rápido e fácil. Não, Rafa, não dá. Não consigo mais, eu estou indo para outro lugar, ou nem quero mais saber da igreja. Por quê, irmão? Não, porque eu visitei na cela e estava muito cheio, não deram atenção para mim. Eu falei, poxa, que pena, eu penso, precisa de virtude, mas tudo bem. Meu amigo, é verdade, o pessoal da cela também precisa de virtude. Todos nós precisamos de virtude, glória a Deus. Estamos juntos, estamos crescendo junto. Mas, amigo, eu falei amigo, comi o A. Amigo, você precisa perseverar. Você visitou quantas? Não, só uma. Não, cara, visita mais, conheça mais. Às vezes vai ter afinidade, relacionamento. Ei, deixa eu falar um negócio. Eu queria tanto que vocês saíssem daqui memorizados. Portanto, busquem diligentemente associar a sua fé à virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com essa perseverança a piedade. Olha só como nós estamos crescendo. Você fala, poxa, Rafa, o que significa alguém piedoso? A palavra piedade significa reverência, respeito a Deus, uma prática de devoção. Sabe o que seria a maior evidência, obrigado, mano, de piedade? Compaixão. Repete comigo, compaixão. Eu fico pensando como alguém pode dizer que tem o Espírito de Deus, mas não se move em compaixão. O apóstolo João escreve nas suas cartas dizendo, olha, se alguém vê seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, não tiver compaixão, obrigado, mano, como poderá haver nele o amor de Deus? É um crescimento, queridos, quanto mais nós avançamos na caminhada cristã, mais nós precisamos associar a nossa fé a tudo isso que nós temos falado e viver uma vida de compaixão, de piedade. A piedade, a devoção ao Senhor de verdade. Uma vida de compaixão. Quando foi a última vez que você derramou lágrimas na presença do Senhor quando você estava orando por outro? Parece que a gente só se compadece quando é um negócio muito absurdo. Tipo o que está acontecendo lá na Síria com os cristãos. Mas essa parada, cara, traz lágrima dos meus olhos desde 2001 no Iraque, quando começou o ISIS a fazer essas coisas. Eu não estou fazendo apologia e assim, se você tem um problema com isso, beleza. Mas eu tenho uma tatuagem na perna, um N em árabe, e em Romanos, quando está escrito que os nazarenos, da seita dos nazarenos já chegaram até nós, porque em 2001 no Iraque, eles pegaram e pintaram todas as portas dos cristãos com N em árabe, para que queimassem as casas, para que apedrejassem, atirassem, para que as pessoas expulsassem as pessoas de casa. E eu fiz justamente para que eu me lembre de quando eu acho que está difícil e eu preciso perseverar, eu falo, pô, irmão, eu sou um nazareno também, eu sou do time dos nazarenos. Mas não é só isso que deve nos compadecer. Sabe o que mais deve nos compadecer? Compaixão. É colocar-se no lugar do outro também e falar bem assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Tzedaká, atos de justiça. A gente falou nos avisos aqui sobre alcance social. Querido, você sabia que alcance social, você pode ser um associado a alcance social? Significa que todo mês você pode contribuir com valor. Aí você fala, Rafa, mas para que eu preciso disso? Cara, se você soubesse o que alcance social faz. Mas você está querendo que a gente faça pelo alcance social. Pelos outros. Mas se tu não estiver confortável, se você não é dessa comunidade, pode não ser da comunidade para fazer também, você faça em outro lugar, busque um missionário que você possa abençoar, casas de reabilitação, orfanatos, compaixão, mas não só com o seu recurso, com a sua vida também. Nós temos projetos aqui, Alcance Social precisa de voluntários, nós temos Prato do Amor, a gente cede comida para moradores de rua, banho, eles cortam cabelo, ganham roupa nova.
doação de coisas. Isso é alguém que está crescendo na sua fé. Ele adquiriu virtude, está adquirindo conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade. Ele está se tornando mais compassivo, compaixão. Como é que pode o cara avançar no crescimento da fé? Não, eu já sou cristão há 30 anos de idade. Mas o cara continua sendo um bruto, um grosseiro com as pessoas, com a sua família. Não tem como. Quanto mais você caminhar verdadeiramente, associando a sua fé, isso que nós estamos falando, a prática progressiva da graça, você vai se tornar mais compassivo. Você vai ter mais misericórdia das pessoas. A piedade não é um sentimento, mas um modo de viver que reflete o caráter de Deus, demonstrando tanto obediência quanto compaixão pelos outros. Gente, sabe o lugar que eu menos vejo piedade? Redes sociais. Cara, como as pessoas são maldosas. Como as pessoas são cruéis, irmão, na rede social. Eu não estou falando do humor negro. Não estou falando de brincadeira, zoeira. Eu estou falando de maldade mesmo. As pessoas escrevendo, tipo assim, o cara errou. Aí o cara vai lá e ele tenta se consertar. O povo não quer isso. O povo quer o quê? Que ele seja queimado vivo. O cara se expressou. Teve uma parada que eu nunca faço isso. Eu fazia isso, né? Aí eu descobri porque eu não faço mais. Eu fui lá e eu só botei um versículo bíblico, gente. Nossa, veio gente encher minha paciência. Não, mas versículo sem contexto, não sei o quê. Tá bom, cara. Lembrei por que eu não escrevo as coisas em redes alheias. Gente, piedade, evidência, compaixão, é ver como Deus vê, é amar como Deus ama. Você está comigo ainda, amém? Cara, se seus olhos para com as pessoas são olhos de condenação, olhos de julgamento, olhos de menosprezo, não é piedade que você está vivendo. Nós estamos vivendo, não é compaixão, não é olhar como Deus olha. A minha oração é essa, Senhor, que eu possa ver as pessoas como você as vê. Depois de associar a fé à virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio perseverança, com a perseverança a piedade, agora vem a fraternidade. Vê que é uma escada? Olha só que incrível. A gente fala, por que é tão difícil viver em comunidade, a fraternidade e amor entre irmãos? Por que é tão difícil viver o amor entre irmãos? Porque a gente não está querendo associar a nossa fé à virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade. É óbvio que quando a gente se juntar, a gente vai querer dar na cara do outro. Não, Rafa, você não sabe como é na minha casa. Poxa, se você na sua casa acrescentar a sua fé à virtude, o caráter de Cristo, a virtude, o conhecimento a respeito da vontade dele, o que está escrito, qual é o coração de Deus. Obrigado, mano. Com conhecimento, domínio próprio, agora você se autogoverna, agora a sua decisão de amar é maior do que as pessoas de te aborrecer. Domínio próprio, a perseverança. Eu vou persistir nessa verdade, apesar que doa, eu sou paciente. É um processo que produz algo em mim. E da piedade, a gente vai ver a fraternidade, agora é o amor entre irmãos. É isso, querido, o amor entre irmãos. É por isso que você amada que está aqui, você nunca vai me ver tão pistola quando eu perceber que tem irmãos que estão criando semente de discórdia entre outros irmãos. Ah, meu amigo. Entendeu? O cara pode chegar aqui e falar bem assim, Rafa, você não sabe o que eu fiz. O que você fez? Nossa, cara. E aí ele fala uma parada que para muita gente pode ser absurda. Eu vou falar, pô, irmão, vamos orar aqui, Jesus é gracioso, é misericordioso, vai dar certo, cara, vamos restaurar isso aí, vamos dar junto. Do que alguém chega e fala assim, Rafa, você não sabe. O quê? Não, fulano de tal, você sabe onde eu vi, fazendo não sei o quê. E aí, irmão, você fez o quê? Não, nada, né? Clamei pelo sangue de Jesus. Cara, pelo amor de Deus, cara. Fraternidade não é isso. Sabe, deixa eu te explicar, sabe qual é o nosso problema de consciência de fraternidade, de irmandade? A irmandade, a fraternidade era conhecida na sua maior essência nas guerras. Porque nas guerras, 2 homens dividiam a mesma trincheira e se conheceram ali, cara. Naquele momento que estavam sendo recrutados, e um olhava para o outro e jurava, prometia que um ia cuidar da família do outro, se alguém faltasse.
Cara, você promete que vai cuidar da minha família? Eu prometo, cara, vou cuidar da tua família como se fosse minha. A gente perdeu esse senso de comunidade. Nossas relações são distanciadas demais. Não, qual que é aquela frase? Uma boa cerca faz uma boa vizinhança, não é isso? Não tem uma frase assim? Não tem uma frase assim, gente? Pastor Elô, tem? Como é que é? Essa frase? Tá certo? Uma boa cerca, mais ou menos, como é que é? Uma boa vizinhança começa com uma boa vizinhança começa com uma boa cerca. É no princípio de estabelecer limites. Isso é verdade. Mas quando se trata de família e não de vizinhos, isso não é verdade. Porque presta atenção, serão nos nossos excessos e nos nossos problemas e nas nossas dificuldades que Deus vai usar isso para que a gente seja aperfeiçoado na unidade. Você sonha com uma igreja perfeita, ela não existe. Não aqui na terra. Ela será quando a presença do pecado for retirada. Rafa, por que a gente então tem dificuldade da comunidade? É porque são as dificuldades que vão forjar o nosso coração para que a gente possa manifestar virtude, manifestar conhecimento, manifestar domínio próprio, manifestar perseverança, manifestar piedade, manifestar fraternidade. Então é por isso que quando senta dois irmãos, um cônjuge e outro que estão brigados, chateados, porque fulano de tal, a minha cabeça fica pensando, quem é que vai morrer primeiro? Quem é que vai se entregar primeiro? Quem é que vai ser vida de Cristo primeiro? Quem é que vai manifestar as virtudes do Pai primeiro? Fraternidade. Qual é o mandamento que Jesus deixou? Qual é o mandamento que Jesus deixou? Amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Sim ou não? Não. Esse não é o mandamento que Jesus deixou. Esse é o mandamento que eles conheciam. Alguém falou aí, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus não está falando, ame ao próximo como a você mesmo. Irmão, as pessoas, elas estão fazendo umas paradas porque quer. Entendeu? Às vezes não se amam a si mesmo. Então Jesus fala, esse negócio não está dando certo para vocês, porque vocês nem sabem o que é se amar. Vocês nem sabem o que é amor. Um novo mandamento vos dou, eu vou estabelecer um modelo. João 13, 34, 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, fraternidade. Você está entendendo que o amor que nós devemos ter um pelos outros tem modelo? Por isso que eu não entendo quando alguém fala, quando eu falo, irmão, aconteceu isso? Cara, você precisa perdoar. Como eu vou perdoar se não sei o quê? Aí eu falo, não, o perdão não é para quem merece, filho. O perdão é para quem precisa. Nós não merecíamos perdão. Ele perdoou, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Os caras estão blasfemando contra Jesus ali. O perdão não é para quem merece, é para quem precisa. Então libera o perdão. Eu não consigo. Você fala de Jesus, mas Jesus foi Jesus. Pois é. Esse é o propósito do Evangelho. É que nós sejamos a sua imagem conforme a sua semelhança. Romanos 8, 29, os que de antemão conheceu, este mesmo predestinou para serem conformes, ou seja, de acordo à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Romanos 8, 29. Então, meus amados irmãos, fraternidade. Olha como é que minha caminhada está ficando leve, avançando sem retroceder. Olha só, e divertida. Não está me puxando para baixo, isso aqui está me trazendo mais perto para cima. Isso aqui está me elevando, isso aqui está me ajustando a exatamente como Deus deseja que seus filhos sejam. Portanto, busquem diligentemente associar a sua fé à virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Você fala, Rafa, que interessante. Por que o amor fica por último? Não, filho, você não entendeu. O amor está desde o começo. Porque não tem fé sem amor. Mas esse amor que ele está dizendo é a plenitude
agora de quem Deus é. Todos vão saber quem Deus é, porque Deus é amor. E é na expressão dos filhos dele, de toda essa escada, obrigado, mano, que a gente chega no amor da plenitude de quem é Deus. E agora a gente se ama de verdade. O apóstolo João fala, filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca apenas, mas de fato e de verdade. Ele fala, nisto conhecemos o amor. Como é que a gente conhece o amor? Está escrito, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Está na Bíblia. Mas a gente quer matar os irmãos. Mas a gente deveria morrer pelos irmãos. Olha só, por isso que a gente percebe algumas pessoas que estão caminhando a jornada cristã falando, nossa, Rafa, bota a mão na minha cabeça aí. Nossa, como eu queria, ô Todd White, bota a mão na minha cabeça aí, para eu, sabe, ter plenitude. Não, irmão, você não está entendendo. 2 Pedro, capítulo 1, 3 em diante, até o 11. Para que nós sejamos co-participantes da natureza divina. Se a banda quiser subir já, nós estamos à conclusão, por gentileza. Amor significa plenitude, cheio de quem Deus é. Cara, eu olho para essa pessoa e vejo. É por isso que parece, né? Eu sou fã mesmo, de verdade. Mas sabe o pastor Tomás? O pastor Tomás, cara. Eu posso estar conversando com o. Nossa, eu ia falar o presidente, eu ia falar qualquer país, eu tô com dificuldade aqui. Para ver se tem algum presidente que alguém gosta. Eu estou conversando com alguém muito legal que você acha muito maravilhoso. Intocável. Eu estou conversando, de repente o pastor Tomás está passando atrás, eu paro tudo que eu estou fazendo e falo, pastor Tomás. O pastor Tomás, você olha para ele e você se sente amado já. Vazios de si mesmos. O que parece que emana de pessoas que estão terminando a jornada bem? Vazios de si mesmos e cheios de Deus, com virtude. A fé deles está cheia de virtude, a fé deles está cheia de conhecimento, está cheia de domínio próprio, está cheia de perseverança, está cheia de piedade, está cheia de fraternidade, está cheia de amor. Porque essas coisas existindo em vocês, e em vocês aumentando, vão fazer que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Sabe qual é o desejo de Deus? De tudo isso estar inundado em nossa vida? O pleno conhecimento de Cristo Jesus. Nós estamos avançando para quê? Nós estamos avançando para um cargo melhor? Nós estamos avançando para que nos consagrem a um bispo, a uma cardeal, qualquer coisa que você acha que pode ser o mais top que seja. Não, nós estamos avançando para o pleno conhecimento de Cristo Jesus. Mas olha só, não é só o nosso conhecimento de Cristo Jesus. É o conhecimento de Cristo Jesus das pessoas que se conhecerem com a gente, se toparem com a gente. Porque essas coisas existindo em vocês e em vocês aumentando, vão fazer com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Não é só nós que vamos conhecer a Cristo mais. Não é a nossa fé apenas que vai estar fortalecida, guardada, suportada. Mas são as pessoas que nos rodeiam, que vão começar a ter um pleno conhecimento de quem é Cristo Jesus. Falando, cara, eu vou falar para você. Eu não entendo muito sobre Cristo, mas cara, anda com esse cara aqui que ele fala umas paradas, ele vive um estilo de vida que, eu não sei te dizer, é impressionante. Parece que ele tem algo diferente, parece que ele tem vida. Como é que você é feliz? Mano, deixa eu falar um negócio pra você. Toda vez que eu tenho que ir no hospital, a minha esposa sabe, toda vez que eu tenho que ir no hospital, eu não boto a culpa no diabo. Porque coisas acontecem. Mas eu faço que ele pague o pato também. Entendeu? Por causa do pecado. Eu vou no hospital, irmão, alguém vai precisar se encontrar com Jesus. Ué, mas você está ali doente, você está ali enfermo. Não interessa. Eu estou doente, eu não sou doente. Ah não, Rafa, mas eu tenho uma parada patológica que você não sabe. É incurável. Deixa eu falar, mesmo assim você não é doente, você está doente. Porque um dia, seja nessa vida ou naquela, você não estará doente mais.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Mas é um peso que não te empurra para baixo, é algo que te leva para mais perto de Deus, de Cristo, e as pessoas conhecem o Senhor. Levante-se comigo nessa noite, por gentileza. Queridos, a verdade é que o desejo de Deus é que a gente viva essa caminhada da maneira mais leve possível, da maneira mais plena possível. Mas para isso a gente precisa o quê? Como diz o apóstolo Pedro, buscar diligentemente, com esforço, com dedicação, com intencionalidade. É o que eu falo. A gente precisa ser intencional na caminhada com o Senhor. Ah não, mas a minha mãe ora por mim. Não, mas a minha avó ora por mim. Não, mas eu tenho minha Bíblia aberta no Salmo 91 em casa. É muito mais do que isso. Você viver sua vida com Deus, você viver sua vida com Cristo e deixar que Ele comece a te encher. Você começa a se encher dele e começa a se esvaziar de si mesmo. Queridos, Deus já concedeu tudo que nós precisamos. A gente precisa ser intencional nessa jornada, para que as pessoas e nós mesmos possamos viver num pleno conhecimento de Cristo Jesus. Você recebe essa palavra essa noite? Avançando sem retroceder. Nós não seremos como aqueles que retrocedem. Pai, nós amamos a sua palavra e essa é a sua palavra. Senhor, obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor já nos concedeu tudo que nós precisamos para viver essa vida de piedade. É como essa semente dentro de nós, o Espírito, o fôlego de Deus sobre nós, agora em nós. Nos ajuda em nossas fraquezas, para que nós associemos e acrescentemos à nossa fé a virtude, o caráter de Deus, a excelência moral, a bondade de quem é o Senhor. Com a virtude e o conhecimento, entendendo tudo aquilo que o Senhor já falou, qual é o seu desejo, qual é o anseio do seu coração. Com conhecimento e domínio próprio, que possamos ser sóbrios nessa caminhada, não levados aos nossos sentimentos, pelas vontades, pelas emoções. E Senhor, com a perseverança de alguém que é paciente e entende que mesmo que nós não estamos vendo, nós acreditamos, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não vai abandonar as obras de suas mãos. E com a perseverança, Senhor, a piedade. Que o Senhor nos encha com a tua compaixão. Nós queremos ver como o Senhor vê, nós queremos ter o coração como o Senhor tem. Que o Senhor possa nos inundar com a tua graça e a tua misericórdia. Que as pessoas se encontrar conosco possam se encontrar contigo, Pai. E com a virtude e com a compaixão, que é a piedade, a fraternidade. Senhor, que nós possamos viver uma comunidade espiritual de verdade. Que o Senhor possa achar em nós filhos que te agradam, que amam uns aos outros com um modelo, como o Senhor nos amou. Para que nós possamos acrescentar tudo isso, o amor, a expressão máxima de quem o Senhor é. E assim as pessoas vão te conhecer através de nos conhecer, Senhor. E nós vamos poder caminhar nessa jornada, guardando a nossa fé, fazendo que ela cresça, se desenvolva, ajudando irmãos e irmãs ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém?